Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E hoje temos um papo que eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim, grudados na tela ou com fone no ouvido, assim, prestando muita atenção, porque esse papo vai ser demais. Eu já tô super ansiosa por esse episódio, mas primeiro eu quero apresentar a vocês a Revolut. Já falamos aqui, né, nos outros episódios, se vocês vêm acompanhando a gente, que é uma plataforma que veio para nos ajudar. Nós que atuamos no mercado imobiliário precisamos de ajudas. E ajuda hoje nada melhor do que a inteligência artificial e a tecnologia, né? A Revolut, ela vem para nos revolucionar nessa questão de due diligence, de fazer contrato, aquele contrato de locação, de compra e venda. É uma plataforma que já vai sair o contrato prontinho para vocês, com seu logo, fazer a análise documental, tirar todas as certidões para que você ganhe tempo. E tempo a gente fala aqui direto, porque tempo é dinheiro e é assim. Conheça um pouco mais da Revolut, os links estão aqui abaixo. Não perca essa plataforma maravilhosa para ajudar vocês. Dito isso... Vamos lá? Babi, apresenta a nossa convidada, por favor. Nossa convidada hoje é super especial, tem agenda super concorrida. Que bom que deu certo dela vir aqui conversar, bater esse papo com a gente. Consideramos o assunto extremamente importante para quem empreende, para quem quer mudar de vida, para quem quer prosperar. Sim. Estamos aqui hoje com Emine Ibrahim, nada mais, nada menos do que neurocientista, professora de pós-graduação, e ela dá treinamento de liderança e perfil comportamental para líderes e suas equipes. Muito bem, prazer em revê-la e seja bem-vinda ao Ponto de Vista Legal. Obrigada, Acho que eu falei tudo, né? O currículo é muito extenso. Eu fiquei aqui assim, eu até travei. Será que eu vou esquecer alguma coisa? O currículo dessa mulher, meu povo, vocês não têm ideia. Ah, imagina. Obrigada. A honra é minha, né? Que bom que deu certo. Estamos tentando já tem um tempinho, né? É verdade. E finalmente, parabéns. Sou admiradora do trabalho de vocês. Sou admiradora do que vocês fazem. Todas as soluções que vocês trazem. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada. Então, bora bater esse papo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho de Bora. você, né? Para o pessoal entender quem é a Emine, o que a Emine faz, o que ela pode ajudar os profissionais. Perfeito. Bom, sou neurocientista. A minha área é análise comportamental. Sou professora de pós em gestão estratégica de pessoas e negócios. Então, com tudo que eu fui conhecendo, me aperfeiçoando, são 11 anos que eu faço, né? Tudo que eu me propus a fazer. Nossa, skin maravilhosa. E buscando até melhorar a cada dia, né? Porque esse universo de mente humana é um universo infinito, né? Dizem que é o terceiro universo não explorado. Nós temos o fundo do mar, o universo, né? E a mente humana. Então, é difícil, por mais que falem, né? Nossa, você estudou tanta coisa, olha o currículo, né? Para quem sabe que é um desafio diário, isso não sobe pro coração, não, né? Porque a cada dia a mente humana, ela tá mudando, ela tá se reinventando e os desafios, eles só aumentam, né? Mas a minha atuação, hoje, ela é focada em mentoria para líderes, porque tem ali áreas muito complexas para ter que administrar, né? Hoje um líder, ele tem que tocar uma empresa, ele tem que tocar sua casa, ele tem que tocar sua vida. Os desafios, principalmente empreender no Brasil não é fácil, né? Eu sou uma empreendedora no Brasil e a gente até brinca, né? É sobreviver 30 dias de cada vez. É isso mesmo. E você pensa ali 28 dias no mês em desistir e aí no último dia acontece algo maravilhoso que você fala assim, não, é por isso que eu quero ser, é por isso que eu quero continuar. É verdade. Mas, então, minha atuação é mentora de líderes e também dou treinamentos para times, né? Gestão de pessoas e trabalho bastante essa questão da mentalidade. Muito bacana. Porque, assim, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Das dificuldades do empreendedor, principalmente do empreendedor advogado, né? Que é o nosso nicho aqui. Porque a gente não tem essa perspectiva, a gente não aprende a ser empreendedor. Sim. Muitos nem têm essa mentalidade que precisam empreender no seu escritório de advocacia. Não entendem que o escritório de advocacia é uma empresa, não abrem CNPJ, ali atuam num amadorismo total.
Então, eu acho que trazer essa questão de mentalidade, conseguir virar a chavinha do tipo, olha, eu não sou só um profissional autônomo, não sou um profissional liberal, eu sou um empresário que tem uma empresa para lidar, preciso, às vezes, contratar pessoas para saber delegar, e isso também a gente pode trazer, né, essa questão de saber delegar. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso para o pessoal. E na sua vivência, assim, né, você lida aí com muitos líderes, com muitos empresários. O que você percebe que é a maior dificuldade para aquele empresário que está começando e que precisa virar essa chavinha? Muito bom, ponto muito bem colocado. E você trouxe aqui a área do direito. Eu atendo vários escritórios também de advocacia. Meu irmão é advogado, criminalista. E corajoso, é. Mas você sabe que tem umas áreas que ele não defende, né? Ele tem ali um limite, né? Porque algumas coisas tocam muito os valores dele, então ele fala assim, olha, eu atendo o criminalista até esse lado aqui, né? Passou desse limite aqui, eu deixo para quem gosta, para quem quer. Falando de pessoas que estão iniciando uma empresa ou estão iniciando como profissionais, né? Vamos pegar aqui o exemplo da área do direito. Primeiro, a gente está falando de uma pessoa que acabou de sair da faculdade, né? E o que não é fácil, nenhum curso é fácil. O direito, ele exige muito do mental, muito do cognitivo. É uma área que tem bastante competitividade, né? A gente sabe. Mas ele sai dali com um diploma, um sonho, do que ele viu, do que ele ouviu, nas pessoas que ele se inspirou, né? Porque o direito, ele traz muito referências, cases, casos em que a pessoa ali que vai se tornar um advogado, ele se inspira, né? Ele fala, eu quero ser uma pessoa, eu quero chegar nesse nível. Só que o ponto ele presta daí a OAB e ele tem ali, então, a autorização, né? Para poder ser um advogado. Só que o que não muda na maioria das mentalidades é o seguinte: eu não sou um profissional. Eu sou uma empresa agora. Então, primeira mudança de mentalidade. Gente, você está apto, tem uma certificação, tem uma licença para atuar em algo profissional, entenda, é uma empresa. Mas eu tô sozinho, somente eu fazendo isso. Veja a mentalidade dessa pessoa. Empresa não é definida pelo número de colaboradores. Empresa é profissão. É isso. Acabou. Você tá atendendo pessoas no cunho profissional, você tem que ter um CNPJ. Você é uma empresa, tá? E eu costumo dizer, a forma que você enxerga a sua empresa no início vai determinar onde ela vai chegar. Existem pessoas que não organizam processos, não contratam colaboradores para auxiliar, não tem gestão financeira, não tem previsibilidade, não tem um planejamento de como prospectar cliente, como fazer follow-up, o horário que eu devo acionar o meu cliente, o tipo de mensagem, não padroniza, porque ele acha o quê? É comigo, tá tudo certo. Mas você é o seu primeiro colaborador. Você tem que ser uma case. E quem não organiza processos pensando como se uma empresa fosse grande, quando ele crescer, quando ele cresce desorganizado. E aí é onde fica um gargalo que ele perde bons clientes, né? Porque a maioria perde por quê? Por questão comportamental. É o cliente reclamando do jeito que foi tratado, porque não respondeu a tempo, porque perdeu o prazo. Sim. Falta de organização para ter previsibilidade. Então, para resumir, se você quer crescer, comece já se posicionando como grande, como o lugar onde você quer chegar. E foi bom você ter falado isso, porque também é um ponto que a gente sempre traz aqui. Se você não consegue se organizar o pequeno, por quê? A gente sai da faculdade prontos para trabalhar no escritório de alguém. Então, ou para ser, ou para o Estado, né, para ser funcionário público concursado, ou para trabalhar no escritório de alguém, um Nelson Williams, alguém que tá por aí já e que já estruturou um negócio.
O empreendedorismo jurídico, ele é uma novidade e, assim, a gente sai da faculdade sem um mínimo de base de entendimento de como fazer, de como começar. Então, a gente realmente começa no olho do furacão, atendendo o cliente e aprendendo a peticionar e aprendendo a precificar, não sabe, precifica errado. Tem uns processos que a gente leva depois de 5 anos aí, que não soube precificar. Só que a mentalidade de quem é pequeno... É agora que você é pequeno que é hora de organizar, porque você tem tempo. Porque a hora que você tiver 10, 20, 30, 100 clientes, você não vai ter tempo para organizar a casa. Vai ser tudo muito correria, vai ser tudo muito bagunçado. E a maioria dos advogados que começam a empreender, sejam eles que acabaram de sair da faculdade ou que saíram de um escritório e resolveram empreender, é que não conseguem entender isso. Não conseguem entender que sentei, vou ser uma empresa, agora eu vou trabalhar, vou empreender. Começa organizando todos os procedimentos internos do escritório, começa organizando a prospecção, da onde vai vir o cliente, desde o começo, desde o primeiro dia. Exatamente. E você percebe que é quando se tem um sócio que parece que você entra na linha. A maioria das pessoas que tentam algo sozinhos tem ali uma capacidade enorme de crescer. Só que não organiza fluxo, não coloca metas, não organiza o seguinte, o cliente está aí, como que eu vou fazer para chegar nele? Qual o meu planejamento? Tudo precisa de planejamento. O que a gente não vê, a gente não controla. É que nem uma conta no banco. Você tem ali um saldo bancário e você vai fazer uma viagem. Você sabe quanto você tem disponível para gastar no cartão de crédito, no débito. Às vezes, dependendo para onde você vai viajar, você leva um pouco em dinheiro. Por quê? Você está montando vários cenários do que pode acontecer. Você sabe que tipo de restaurante você pode ir, qual você não pode. Então, eu digo o seguinte, uma pessoa sem enxergar o que está acontecendo, sem ter planejamento, metas e dados, é a mesma coisa de você se aventurar em outro país sem saber quanto você tem na conta. Perfeito. É isso mesmo. O que eu não enxergo, eu não controlo. O que eu não enxergo, eu não consigo planejar. E aí, consequentemente, não vem crescimento. Só que aí o que entra? A mentalidade que, infelizmente, da maioria dos brasileiros. Deixar tudo para depois. No fim dá tudo certo. O importante é o agora, só se vive uma vez. O amanhã pertence a Deus. Eu falo, querido, vou te falar uma coisa. O amanhã vai chegar. Certamente ele pertence a Deus. Só que como você vai estar, não vai ser um problema de Deus. Vai ser um problema da tua organização. Então, eles só alinham processos quando eles estão. A maioria de sociedades, tá? Não é uma via de regra, mas eu vejo muito isso. A pessoa tem conhecimento, é um excelente profissional, tem como crescer, tem oportunidade. Mas se ele não tiver um parceiro que vai olhar e falar assim, cara, e aí? Para onde que foi? Tem que pagar. Cadê o cliente? Como que a gente vai fazer? O que você organizou? Quais as visitas você planejou? Se não tiver alguém mostrando para ele que ele precisa prestar contas, ele não entra no prumo. E aí que vem uma notícia até triste, né? Uma realidade de que por que as pessoas não acreditam que elas podem crescer sozinhas? Porque já está no DNA do Brasil de ser funcionário. Isso que eu ia de falar servir. agora. Mentalidade de escassez, mentalidade de ser empregado. E desculpa, Clarissa, mas assim, eu falo as coisas meio sem filtro. Pode falar. Que Não adianta você ter um sonho grande se lá no fundo você não acredita que você é capaz de levantar um negócio sozinho. Não adianta palavras bonitas, não adianta várias orações, se no fundo você não se disciplina, se no fundo você não acredita realmente de que você nasceu para prosperar, para ser dono e para crescer. Sim. Sim. Mas aí entra nessa questão, né? Porque esse ponto que você trouxe realmente é muito importante da gente falar, porque tem muita gente que... Nós, na faculdade, somos treinados, como a Babi trouxe, a trabalhar para alguém. Às vezes, a pessoa trabalha para alguém, percebe que não consegue se encaixar nessa caixinha do CLT, do associado, e vai tentar por conta. E aí, quando vai empreender, não tem ninguém ali aí pedindo. Se arrepende, não, e a pessoa voltar. se perde. Porque não tem ninguém mandando, né? Do tipo, tá, e agora, o que eu faço? É isso a gente mesmo. conheceu uma pessoa que, logo quando ela começou a empreender, ela falou, gente, mas...
Eu não tenho horário? Como que eu faço? Perdida, realmente perdida. Por ter essa mentalidade de que precisa ter sempre alguém mandando. Então, o sócio é como se estivesse ali mandando. E aí, cobrando, né? Você fez? Você não fez? Você vai fazer? Como que... Enfim. E aí, essa questão assim, como mudar isso? Como fazer as pessoas enxergar? Isso vem de crenças? Como que é? Boa pergunta. Explica um pouco sobre crenças, aproveitando, porque tem muita gente que acha que isso é baboseira, que é besteira e tudo mais. Não, a gente pode usar um exemplo científico, né? E aí se encontra a ciência, não há argumentos, né? Sim. Mas antes você falou o seguinte, como fazer essa pessoa enxergar, né? Ou ter essa consciência? Primeiro que é impossível você fazer alguém enxergar qualquer coisa. Eu aprendi que você pode ter os melhores argumentos do mundo, com as melhores explicações. Você pode explicar algo de uma forma dinâmica, lúdica, clara, objetiva. Se aquela pessoa está fixada num pensamento, em uma realidade que ela acredita que é, as tuas palavras vão ser vãs. Vão ser em vão. É que nem uma discussão. Se tem um casal de namorados que um traiu, o outro descobriu. Aí aquela pessoa chega e fala assim, descobri que você me traiu. Claro, primeiro é a negação, né? Vai negar, mas aí quando a pessoa mostra, ele ainda vai continuar tentando falar que não, é montagem, é imagem artificial, tem uma coisa louca, e você continua. E aí você pode chegar para aquela pessoa e trazer todos os argumentos possíveis de que ela te feriu. Se o traidor acha que ele não errou ou que ele teve um motivo para fazer isso, ele não vai reconhecer a culpa dele. É verdade. Então, primeiro, Emily, então o que faz? Se você não reconhecer que você precisa de ajuda, não sou eu quem vou fazer isso. Verdade. Existem pessoas que elas estão condicionadas, presas naquela visão. Como que predestinadas, sabe? Aquele pensamento predestinado. São pessoas que não acreditam que tem que mudar. Para elas está tudo bem. Eu vou te falar uma coisa. Eu já vi muitas pessoas tendo oportunidade de crescer, de investidores falando, olha, eu vou abrir um negócio para você, eu vou fazer. Aquelas pessoas não tinham nem o que comer, elas tiveram uma oportunidade para crescer. Alguém injetou tempo, dinheiro, confiança, transparência, dedicação, investiu em tudo naquela pessoa que tinha um grande potencial. E a primeira oportunidade que a pessoa teve de trair ou roubar ou fazer alguma coisa errada, ela fez. Então, primeiro ponto, será que as pessoas elas querem crescer? Porque tem gente que está confortável do jeito que está. E eles podem até vir com uma narrativa mentirosa de que, se Deus quiser, eu vou crescer muito um dia. Ainda se Deus quiser, eu vou prosperar. Vou falar uma coisa. Deus não vai fazer você prosperar. Deus não vai te abençoar, Deus não vai abrir caminhos, Deus não vai trazer oportunidades para você, porque Deus, ele não age na repetição. Deus já fez tudo isso, ele não tem que fazer de novo. Sim. Ele já abençoou, ele já deu oportunidade, ele já abriu, já está tudo feito, você precisa acessar. O ponto é, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, Bárbara e Gabi, as pessoas estão cada vez mais confortáveis com uma zona de conforto extremamente negativas. Uhum. Sim. E cada vez está tudo bem, tá tudo bem para elas. Elas têm preguiça de começar algo novo. Relacionamento. Você quer saber a mentalidade de um empreendedor que empaca na vida? Vê a mentalidade dele na vida pessoal. A maioria das pessoas, elas repetem relacionamentos tóxicos porque aquele caminho já é familiarizado. Só dela pensar que ela vai ter que conhecer alguém de novo, começar tudo do começo, é tanto cansaço que ela fala,
cansei, é melhor eu tentar novamente com essa pessoa. Medo do novo, né? Tá desconfortável aqui, mas na cabeça da pessoa é mais desconfortável ainda Começar o algo processo da mudança. Isso Mas aí tem a questão do cérebro, né? Que o cérebro, ele quer fazer você ficar ali onde ele já conhece. Então, mas aí tem uma coisa que eu queria muito que entrasse nesse assunto, porque ele é polêmico, que é assim, a partir do momento que você entende isso, porque quando você não sabe que você tá vivendo isso, é uma Sim. coisa. Quando você acessa a informação de que, opa, despertei aqui, isso aqui não tá bom, eu preciso mudar. E você consegue mudar. E aí tem essa parte do cérebro que ele vai querer voltar, porque ele já conhece, não sei o quê. Aí que tá o ponto. Porque a partir do momento que você entender e se perceber naquela situação, você tem que tomar as atitudes pra mudar. Porque senão você vai repetir os mesmos padrões. E isso é de todo mundo. Tipo, por exemplo, treino, vamos colocar o treino. Vou treinar 7 dias na semana. Aí tem gente que, beleza, começa um dia, no terceiro não foi. Aí no quarto, eu já não fui ontem, hoje eu não vou. Aí no quinto. Porque a consistência é você... Tudo bem você ter um dia ruim, mas no outro dia você levanta e vambora. Vamos voltar pro que você queria antes, não Existe continuar uma explicação científica errando. para isso. A gente usa muito o exemplo da academia, né? Que, só para eu não me perder muito, mas do empreendedorismo... Então, Gabi, às vezes parece, a pessoa pode assistir e falar assim, mas isso é muito óbvio, mas só isso, eu quero uma receita, eu quero um pirim-pim-pim, um pozinho da Sininho. Não, Tem amigos, algum remedinho que dá ânimo, que faz eu fazer? Não, sabe tem. por quê? Primeiro não minta pra você. Tem 2 coisas que eu falo na mentoria. Primeiro, não minta pra você. E segundo, não ache que você tá mentindo pra mim, porque pra mim você não vai mentir. É isso mesmo. Gente, eu sou mentorada da Emily, tá? Só pra Ela vocês é minha saberem. mentorada. Então, e a Babi, você sabe, né, Babi, que é tudo muito sem anestesia. Porque é a Eu realidade. pago ela pra ela me bater. Exatamente, eu só paga pra bater. Porque é uma pergunta muito clara. A gente tem a tendência de entrar no piloto automático, isso em tudo, tá? Isso é bom? É bom, porque as nossas habilidades, o ser humano, ele tem essa capacidade de, a partir do momento que eu aprendi algo, tô muito boa em algo, eu já faço aquilo sem precisar prestar tanta atenção naquilo. Então, eu economizo energia do cérebro. Essa questão do hábito, sim, é diferente. Quando eu estou num ciclo automático na minha vida, que uma coisa foi levando a outra e foi levando a outra. Você acha que a mulher, que ela apanha do marido, que ela tem que colocar a comida dentro de casa e o marido não faz nada e ela tem filhos, você acha que ela quis deixar chegar naquele ponto? Lógico que não. Só que as coisas foram automaticamente criando uma proporção onde que ela perdeu o controle. E às vezes ela olha e fala, como eu vou fazer isso? E claro, não é simplesmente ela querer, existem sim vários outros fatores. Mas quando você tem clareza de a proporção que aquilo tomou, que é o que a mentoria traz muito, clareza, né? A gente faz a identificação de toda a vida da pessoa, é uma varredura, um mapeamento, e eu mostro ali o porquê, de onde veio. Mas quando você enxerga, primeira coisa, você tem consciência. Você não está mais refém de uma mente que entrou num fluxo automático. Agora você ativou a tua consciência, não é só o automático do teu cérebro. Então você enxerga que tem aquele versículo bíblico, conhecereis a verdade vos libertará. Também tem um versículo que diz assim, não há nada que podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. A verdade, ela é simples. Mentira dá trabalho. Não. Mentira precisa de uma introdução gigante. Mentira precisa do esforço de você ter que bancar aquela mentira. Agora, a verdade, ela é ou não é. A verdade, ela é simples, ela não tem grandes segredos e não tem nada que você possa contra a verdade. Sim. Vocês sabem no direito. Você tá com a prova, você só precisa mostrar. A verdade, ela age por conta própria. Aí, o que acontece? Quando você vê, então, você ativa a consciência. Faz sentido, você fala, uau, realmente a minha vida tá assim. Uau, realmente eu agi errado aqui. Agora eu sei de onde veio. Agora eu sei o que tem que fazer. Agora eu sei que se eu não fizer alguma coisa, olha onde vai chegar. Não, eu decido tomar uma mudança na minha vida.
Então, você ativa a consciência. Aí depois é o segundo desafio, hábito. Porque você vai ter que daí quebrar o ciclo automático do teu cérebro e colocar ele num outro hábito. Tem gente que fala, Emily, como que eu crio um hábito? Desconstruindo o anterior. Né? Ou como eu quebro um hábito? Construindo um novo hábito. É comprovado cientificamente, um hábito leva 90 dias para ser criado. Há anos atrás tinham defendido que era 21 dias. Não é mais, isso já foi quebrado, são 90 dias. Por quê? Quando você faz todos os dias o que deve ser feito, vai ser difícil? Óbvio que vai. Vai te desafiar? Vai, mas agora com a consciência ativada, você tem consciência de que eu preciso fazer isso. É assim como uma mulher quando ela passa a ser mãe. Quando ela se torna mãe. A maioria diz, nossa, foi uma quebra, uma divisão de águas na minha vida, porque ela ativou a consciência de ter que cuidar. Então, ela faz todos os dias, mesmo cansada. O hábito leva 90 dias. Se você fizer todos os dias o que deve ser feito, a mudança de comportamento padrão, em 90 dias você consegue fazer de uma forma menos desconfortável. Então, fica mais confortável. Aí você tem um hábito, depois você passa a ter uma rotina, um estilo de vida, até que aquilo se torne uma cultura em você. Emily, qual que é o desafio aqui? É você visitar o teu passado, visita a tua história. Identifique de onde vieram essas barreiras, de onde vieram os piores pensamentos que você tem com relação a você mesma. Desarma eles, comece a trazer novos pensamentos. Comece um novo hábito pela forma que você se vê. Não deixa com que a tua conta bancária define a forma que você se vê. Tem pessoas que se sentem mais confiantes se tem muito dinheiro ou se tem um carro melhor. A forma que você se vê, ela tem que ser irretocável. E ela não pode estar condicionada com a forma que as pessoas te veem ou o que elas pensam de você. Você tem que ser uma pessoa antifrágil, você tem que ouvir muitos nãos, você tem que ouvir muitas críticas e mesmo assim, e apesar delas, você continuar falando, ok, é a opinião dessa pessoa, mas eu sei quem eu sou, eu sei onde eu vou chegar e eu vou fazer todos os dias o que deve ser feito para chegar lá. Isso é muito Perfeito. bom. Porque tem um livro que a gente leu, inclusive da Gabi tá em casa, eu preciso devolver, que é o Hábitos Atômicos, que ele fala exatamente isso, que para você construir um novo hábito, você não tem que mudar, você não tem que olhar o resultado, você tem que mudar a pessoa, o ser. Qual é a pessoa que alcança aquele resultado? Para você conseguir quebrar o ciclo e continuar seguindo o hábito. E o hábito do empreendedorismo, porque é um hábito, você empreender é um hábito, você precisa se tornar empreendedor para você prosperar no seu escritório, no seu trabalho e tudo mais. Começa por aí, porque qual é o hábito do empreendedor de sucesso? Né? Mapear isso, porque a gente vê muitos empresários, muito empreendedor, você que tá sempre aí com eles no dia a dia, eles têm praticamente os hábitos da vida pessoal, que é o que você falou, parecidos. Então, tem mais proximidade com Deus, cuida do corpo, cuida da mente, sabe? Não frequenta ambientes tóxicos, estuda, é mais estratégico no negócio. Então, não tem muito, assim, por onde fugir. Não tem nada, uma solução mágica. Esse ponto é legal porque eu mudei os meus hábitos, eu mudei a minha forma de empreender, vendo pessoas que eu admirava e comecei a reparar o que todo mundo fazia e o que eu não fazia. E foi isso. Vi as pessoas mais próximas de Deus, as pessoas tendo hábitos de ir para academia, ter rotina. Eu mudei e a minha vida profissional mudou junto. Ótimo. E sabe o que tem por trás desse hábito delas? Que daí a gente vai acessar a matriz. É a forma que elas se veem. Nenhum empreendedor, nenhum profissional vai prosperar, vai crescer, se ele não tiver toda a convicção do mundo de que ele pode resolver o problema de alguém. Uhum. Sim. A maioria das pessoas que nunca avançam, tá sempre travando, é que tem a síndrome do impostor. Uhum. Eles se sentem mal em prosperar, eles se sentem mal em ganhar dinheiro, eles se sentem mal de colocar o valor de quanto custa o trabalho deles, porque eles acham que eles não merecem aquilo. Você pode perceber, quando você assume primeiro a essência do teu ser, o que você foi planejado para ser. E aí, se a gente entrar na espiritualidade, é algo muito profundo, mas vamos ficar aqui, por enquanto, nessa camada aqui. Quando você acessa a origem do teu ser,
você vai entender que os teus pensamentos são muito poderosos. E deles, nós não nos escondemos. Só que é o seguinte, o pensamento, ele começa na sua mente e depois ele é verbalizado através de palavras. E as palavras, elas te posicionam no mundo e para com o mundo. Agora, veja bem. Se a palavra é positiva, se a palavra é profética, se você está profetizando sobre a sua vida, que você vai prosperar, que você vai ser saudável, que você vai crescer, mas a origem da palavra, que é o pensamento, não for aquilo, não vai acontecer. Não basta você falar uma palavra bonita, o que você deseja profetizar. Se no teu pensamento, se na tua alma você não tiver convicção que é real aquilo que você está falando, a origem da palavra vai estar corrompida. É como se fosse uma maçã linda vermelha envenenada por dentro. Como se fosse um ruído de comunicação entre o que você fala e o que você pensa, e o que você sente. E é a forma que você se posiciona. Energia não mente. Existem pessoas que falam só coisas positivas, se vestem bem, estão aqui. E aí, no fundo, a gente olha para aquela pessoa e fala assim, mas não sei, tem alguma coisa nela que não desce, não bate. Por quê? Porque aquela pessoa, ela fala uma coisa, mas a matriz, a origem da palavra está corrompida, ela não acredita no que ela está falando. E só acontece se eu acredito. Isso é fé. É falar as coisas crendo como se elas já existissem. Ou seja, eu preciso acreditar no que eu estou falando. Empreendedores, primeiro, quer prosperar, quer crescer, quer evoluir. Não é só técnica. Ok, às vezes você já estudou, você já está bem, tecnicamente você é maravilhoso. A frase mais famosa da RH. Pessoas são contratadas por questões técnicas, demitidas por questões comportamentais. Primeiro, assuma quem você é. Acredita que você tem solução para o problema de alguém. E se posicione como tal. Porque onde você chegar, você vai falar com aquela pessoa, a tua energia vai acompanhar a tua fala e você vai ser um imã, você vai atrair uma pessoa que precisa da solução que você tem para oferecer. Isso é muito bom. Então, tudo começa na matriz, a forma que você se vê. Primeiro, trabalha isso. Depois, a gente trabalha técnicas de como melhorar o processo. Mas primeiro é a matriz. E pensando assim, até falando da questão que a gente comentou aqui de crenças. Existem pessoas que você vê que talvez, né, esteja com a matriz, como você disse agora, de acordo com o que ela fala, verbaliza, e ela tem muito potencial de crescimento. Mas parece que ela mesma se auto-sabota. Então, isso é alguma questão de crença, que ela não acredita que é merecedora de tal oportunidade, que às vezes vem uma ótima oportunidade no colo da pessoa, mas a pessoa não faz por onde acontecer. Ela se auto-sabota, ela deixa passar um prazo, deixa para depois. Isso é crença de merecimento? Talvez ela não esteja se sabotando, não. Não é consciente a forma que ela está se sabotando. O nosso cérebro, ele é uma esponjinha. É como se fosse um programa de computador que, quando você nasce, ele está limpo. É uma tela em branco. Conforme você vai vivendo, ele vai assumindo códigos. Então, o teu cérebro enche de códigos e cruza esses códigos. Que códigos? Eu vi, eu senti. Então, a expressão do olhar do meu pai e da minha mãe, opa, o jeito que ele olhou, eu já sei que ficou bravo. Então, eu olho, eu sinto a emoção, eu travo ou eu continuo. Então, o cérebro, ele vai criando essa conexão de códigos do que você vê, você sente, o cheiro, o toque, as experiências, as palavras. Então, ele começa a criar o quê? Crenças. O que é crença? É o que eu acredito. Crença não tem nada a ver com religiosa. Tem crença religiosa, tem crença jurídica. É o que você acredita. Só que existe o inconsciente, que é onde esses códigos são armazenados. Nós não podemos absorver a memória de toda a nossa vida. O cérebro, ele faz uma faxina enquanto a gente dorme para selecionar as memórias, até mesmo para que a gente não entre em colapso mental. Mas elas estão ali em algum lugar. O que acontece? Se você teve uma infância ou uma adolescência em que você ouviu palavras de rejeição ou palavras que te colocaram para baixo, fizeram você se sentir inferior,
fizeram você sentir que você não era boa o suficiente, ou que sempre tinha alguém melhor, ou você não fazia certo. Começa pelos maiores agentes de influência, que é pai e mãe, né? Então, se você recebeu essas palavras, o teu cérebro, ele criou um código. Você não é boa o suficiente. Imagina essa pessoa hoje empreendendo. Inconscientemente, ela tem aquela crença latente, por mais que ela seja boa, e é tão sério que tem pessoas que têm resultados extraordinários, as pessoas reconhecem, falam que foi maravilhoso, só que no fundo elas não conseguem desfrutar do trabalho perfeito que realizou. Por quê? Porque é uma história com a matriz ferida. No fundo, ela não acredita mais forte que ela, porque naquele momento que ela estava absorvendo esses códigos de validação, ela foi invalidada. Isso é muito profundo. O que tem que fazer? Visite a tua história, o segredo está no início. Visite a tua história. Faça as pazes com o seu passado. Libere perdão. Quando você não perdoa alguém, quando você fica preso em algo que alguém falou, você está dando poder para aquela pessoa cada vez mais. Busque entender a história dos teus pais. Busque entender a história de quem te feriu. Porque só fere quem está ferido. Ninguém aprende a ser pai. Ninguém nasce aprendendo a ser mãe. As pessoas, elas se deparam com um filho ali e, de repente, opa, agora eu tenho que ser mãe. Como é que faz? E a maioria reproduz comportamento. Por quê? Quem que ensinou como ser pai e mãe? Também ninguém nos ensinou a ser empreendedores. Mas o ponto é, visite o seu passado. Visite o passado de pessoas que já empreenderam. Veja o que não deve ser feito. E quebra o ciclo. Alguém tem que quebrar o ciclo, senão essa repetição ela continua a vida inteira. Isso é muito profundo. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, isso que você falou é muito poderoso. O que acontece? Tem pessoas que chegam num teto. Então, por exemplo, conseguem prosperar, conseguem viver, conseguem delegar e tal. Só que é aquilo que você falou, chega num momento que a pessoa não consegue aproveitar o que ela construiu, porque ela tá sempre achando que ela precisa buscar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Tenho casa, tenho carro, tenho uma família linda, tenho 100 empregados, tenho colaboradores, não empregados. Tenho 100 colaboradores, e não sei o que, viajo 3 vezes por ano pra não sei aonde, mas essa pessoa não consegue ser feliz com tudo aquilo que ela construiu. E aí, ela construiu para alguém. E aí chega num ponto que a gente até falou disso nos bastidores, que a pessoa construiu tanta coisa que ela perde o sentido da busca. Porque não tem mais o que ela construir na cabeça dela. E ela não consegue enxergar que ela precisa revisitar essa história e sofre. Então tem pessoas que prosperaram muito, ganharam muito dinheiro e são extremamente infelizes. A ponto de você olhar e falar, nossa, aquela pessoa é muito triste, mesmo com tudo aquilo que ela tem, como assim? Por isso que vem agitado, dinheiro não traz felicidade. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ser até um pouco polêmico. Adoramos. O dinheiro, ele traz felicidade, sim. Eu também acho. E eu vou te falar uma coisa. O que corrompe a felicidade que o dinheiro traz é a tua relação com o dinheiro. Boa. Veja bem, a Bíblia relata que Deus fala assim, se você crer e me obedecer, você vai comer e viver com o melhor dessa terra. Eu vou te falar uma coisa, essa terra tem muita coisa boa. Tem. Vestir, comer e beber do melhor dessa terra é coisa muito boa. E o que ele está falando? Se eu crer. Ou seja, a origem do ser humano, né? A origem do sonho de Deus com relação ao ser humano é para que ele viva próspero. Por que eu não posso viver isso? E aí eu vou te falar onde, na minha opinião, as pessoas erram. Veja bem, ambição é positivo. Eu olhar alguém que cresceu, que prosperou muito, uma mulher, nossa, ela é bonita, olha, ela se cuida, olha como ela é próspera, olha que carro maravilhoso, olha que casa maravilhosa, olha que vida incrível, olha quantas viagens. Nossa, eu quero me inspirar nessa mulher. E você tem como um objetivo, uma fonte de inspiração. Isso é ambição, isso é positivo. Você
admira o que ela tem, deseja até mesmo chegar, talvez, onde ela chegou, mas você não pensa assim, ó, deveria ser eu, não ela. Sim. Eu quero o que é dela. Isso daí já é o quê? Ganância. E ganância é fruto da inveja. Inveja é quando você olha o outro próspero, olha que a pessoa trocou de carro, ou trocou de casa, ou trocou de telefone, e fala, nossa, a pessoa gastou isso, nossa, olha o que a pessoa fez. Ela busca um problema para a solução. São pessoas que olham a solução e buscam um problema. Elas julgam, elas falam mal, elas apontam e elas pensam assim, não era para ela ter, era para eu ter. Por que ela tem e eu não consegui? Isso é inveja. E a inveja gera sentimento de ganância. O que você tem não é o suficiente. Você quer sempre do outro. Você quer sempre mais ou para competir com o outro. Sabe quando que essas pessoas vão prosperar? Nunca. Porque prosperidade é dom dado por Deus. Eu viver prosperidade é dom, e Deus não dá dom de prosperidade para quem tem coração ganancioso e invejoso. E é o que eu digo, queridos, não se preocupem com inveja, olho gordo, mal olhado. Nada disso atinge quem tem um coração genuíno e bondoso, porque é Deus que protege. Isso é verdade. Agora, os invejosos tomem cuidado. Os gananciosos tomem cuidado. Porque tudo aquilo que você quer que o outro perca, ou que você quer para pisar em cima de alguém, você vai perder isso e ainda muito mais. Isso é verdade. Isso é ser escravo do dinheiro. Então, o problema, dinheiro traz felicidade? Traz, sim, senhor. Agora, a tua relação com o dinheiro que tem que ser uma forma saudável. Por que pessoas chegam no topo e quando vê que alcançaram tudo, perderam o sentido? Porque eles viveram sempre para querer conquistar, mas eles não aprenderam a se permitir o desfrutar. Quem tem casas na praia, carros, barcos, casas fora do país, eu te faço uma pergunta. Quanto tempo faz que você não pega a sua família e vai curtir a casa na praia? Curtir de verdade, né? De verdade. Tem muito e não está desfrutando. Então, o que é? Desfrutar. Ok, trabalhou, que nem a formiga. Tem uma metáfora que é da cigarra e da formiga. A formiga trabalha, só trabalha. E tem a cigarra que só fica ali cantando e tocando. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Seja formiga, mas também aprenda a desfrutar. E mais, entenda assim, eu mereço esse desfrutar e está tudo bem. Que eu acho que também tem muito disso da pessoa não achar que ela merece esse momento de desfrute. Porque você mudar a sua mentalidade, vou colocar assim no que eu conheço e no que eu vivo, a mudança de mentalidade para quem empreende veio do nada é muito mais difícil do que aquela pessoa que já construiu algo com base em alguém. Por quê? Porque você tem que se pegar puxando a cordinha o tempo todo de você merece, vai lá, você pode, não sei o quê, não. E aí, quando a pessoa muda essa mentalidade, acaba virando um hábito e aí você fala, não, tô viajando, isso aqui não é, vou continuar aqui no meu caminho e tal. E aí, eu não sei, assim, eu não cheguei aonde eu estou, eu tenho certeza que a gente ainda tem muito o que galgar, mas eu vejo que essas pessoas que chegaram onde elas estão sem essa mudança de mentalidade que acompanhou o processo, ela estagna de uma forma que ela não acha que ela merece viver aquilo, porque a crença de merecimento, posso estar errada, você tem que trabalhar ela o tempo todo. O que eu ia falar sobre isso, eu acho que também tá muito ligado, posso estar errada, mas na minha opinião... Aquela, tudo com Tudo com medo de estar errada. Posso estar errado com a neurocientista, né? Melhor pergunta. Não, mas assim, a questão aí também é gratidão. Porque talvez a pessoa fica tão olhando o que quer ainda conquistar, quero mais, e esquece de ser grato pelo que já conquistou e desfrutar pela gratidão. Porque a partir do momento que você fala, putz, olha onde eu cheguei, sou muito grata por ter chegado aqui. Olha o que eu consegui conquistar com o fruto do meu trabalho. Você desfruta. Agora, se você tá vivendo esse momento que você batalhou para conquistar, era a tua vontade de conquistar aquilo, mas você não desfruta pensando que você já quer uma próxima,
Eu me peguei nesse lugar, eu É isso falei que eu ia sobre falar, a isso. gente Eu conversou me disso peguei esses nesse dias. lugar. Eu estava fazendo uma viagem já pensando na próxima viagem. De tipo, porra, aproveita a viagem que você tá aqui agora. Desfruta, você conseguiu, você conquistou, seja grata. Era Eu isso me que você pe- queria, você eu ficou me falando peguei disso. muito nisso, sabe? Então, assim, aquela vontade de conquistar mais coisa. E às vezes você conquista uma coisa e você fala, nossa, eu consigo. Se eu consigo isso, então eu consigo aquilo mais. E esquece de aproveitar esse momento com gratidão. Eu acho que a falta de desfrutar daquilo também tá ligada à falta de gratidão da pessoa. Você sabe que gratidão, para mim também é um pouco difícil falar de gratidão, porque eu penso um pouco fora da caixa com relação à gratidão. Então vamos, é polêmico. Gosto. Vou tentar ser bem breve. Eu sempre aprendi que a gente deveria ser grato a Deus por tudo. Primeiramente pela vida, né? Uhum. Pela vida, pela oportunidade, pela saúde, por estar acordando e dormir. Só que as coisas estavam tudo muito bem. E eu aprendi que gratidão é você entender que a vida foi o dom dado de graça, que de graça você recebe, e que você precisa ter propósito em transformar a vida de alguém através do propósito que foi desenhado na sua vida. Sendo assim, quando você abre a porta para que Deus te prospere e você fala, Senhor, me abençoa, me prospera, porque o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Ou seja, essa prosperidade ela não é só gananciosa, ela não é ela não é de uma forma gananciosa para ficar só em mim, mas eu quero que passe por mim e eu consiga também fazer pelo outro, porque eu sei que Deus é a maior potência do universo. Hoje eu posso ter, amanhã eu não tenho mais nada. Eu não posso condicionar minha gratidão na casa que eu tenho, no carro que eu tenho, porque hoje o carro que muitos matam para poder ter, se endividam para poder comprar, daqui 30 anos ninguém quer nem de graça. Então as coisas passam muito, as coisas têm validade. Eu não posso aplicar minha gratidão naquilo que quebra, naquilo que destrói, naquilo que levanta um mar, leva a casa, levanta um rio, já acabou, levou o carro. A minha gratidão tem que estar pelo dom da vida. E detalhe, mesmo quando você perder o que você mais ama. Eu aprendi sobre a origem e a essência da gratidão em 2019, quando minha metodologia foi validada e 5 minutos depois a minha irmã caçula faleceu. Nossa. Eu aprendi que o que eu mais queria aconteceu e depois de 5 minutos o que eu mais temia me sobreveio. E em nenhum momento eu questionei a Deus ou eu me revoltei. Porque por mais que eu tivesse perdido o amor da minha vida, eu falei, Senhor, eu não tenho forças para continuar. Muito menos lidar com pessoas. Como que eu vou curar alguém se eu estou destruída? Mas, se tu tiver um plano na minha vida, me fortaleça para que eu consiga fazer. E ele me levantou. E ele foi fazendo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está falando de empreendedorismo. Não é para todo mundo que eu falei isso. E agora vai sair aqui no ar. Eu vim de uma família muito próspera. Meu pai, libanês muçulmano, muito próspero. Família da minha mãe também. E aos 15 anos de idade, meus pais divorciaram. E, enfim, eu tive que me virar. Tive alguns entendimentos com meu pai. E eu tendo que me virar, eu me deparei ali tendo que trabalhar. E o meu primeiro trabalho foi numa loja de carros, que eu era tipo uma recepcionista. E foi com 15 anos de idade. E eu lembro que teve um dia que falaram, Emily, você vai ter que lavar os carros, porque o menino que lava não veio. E eu falei, ok. E quando eu tava ali, lavando aqueles carros, eu pensei, meu Deus, é isso que vai ser? Eu não via perspectiva na minha vida. E eu lembrei esses dias que teve um dia que eu entrei num Escort que tinha naquela garagem de carros. Era um Escort vermelho. Ele era meio esportivo. Nunca contei isso pra ninguém, gente. Agora vai contar pro mundo inteiro. E eu lembro que esse carro valia 7 mil e poucos reais. Eu entrava todos os dias naquele carro e eu falava assim, nossa, eu quero ter um carro desse.
Nossa, se eu pudesse comprar um carro desse. E aí, esses dias, eu pensei assim, gente, olha isso. O que fez eu chegar onde eu cheguei? Não foi a força do meu braço, mas foi um coração humilde para saber o meu lugar em cada fase que eu precisei passar da minha vida. E para que hoje eu olhe para trás e nunca me esqueça onde eu estava quando Deus me chamou e me convidou para ser quem eu sou hoje. Muito bom. E mesmo com a Hayet, que tá com Deus... Ela tinha quantos anos? Desculpa 25 anos. E eu precisei reprogramar ela do meu futuro. Eu precisei ser grata no tempo que Deus permitiu que ela ficasse com a gente. E continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, quando você tem um propósito, por isso que eu digo, empreenda em algo que seja solução para mudar a vida de alguém. Porque coisas inacreditáveis, sobrenaturais vão te alcançar no momento que você mais precisar, quando o teu coração for sincero. E já levei muita rasteira, tá? Pessoas que me perseguiram, pessoas que falaram por que ela tem, ou por ela não tem que ter, ou que me caluniaram. Passei tudo isso, mas chega um momento que você fala assim, quer saber? O trabalho fala. Nada melhor que seus resultados. O trabalho fala. Trabalhe, faça o teu melhor, porque o trabalho fala. Enquanto estão falando de você, enquanto estão falando se acham ou não os juízes da alma, né? Eu acho que não deveria, porque eu acho... Primeiro que ninguém tem que achar nada, tem que cuidar da sua vida. E se for falar algo para alguém, que seja uma palavra de fé, porque o mundo já está muito doente com caluniadores, com pessoas que apontam o dedo, com pessoas que colocam mais fardo ao invés de tirar. Né? Por isso que nós temos a cada 30 segundos alguém tira a própria vida. Sim. Porque não tem um ombro para encostar. Porque estão com medo do que postam, do que falam, de como fazem, porque acham que vão ser cancelados ou criticados. Enfim, quando os teus olhos estão alinhados para os céus e você tem o sonho de transformar vidas, Deus vai fazer o que a tua mão não vai conseguir alcançar. E você trouxe uma frase aqui, a gente vem falando isso acho que uns 3, 4 episódios seguidos, e é muito verdade. O trabalho, trabalhar com alguma coisa que ajuda o próximo, trabalhar com uma coisa que você goste, que tenha um propósito, é muito importante. E o dinheiro é consequência disso. Sim. Não dá para você trabalhar só visando dinheiro. O negócio não vai prosperar. Não vai para frente. A gente já tem falado isso em alguns episódios aqui sobre isso. Porque é muito verdade. E esse eu acho que é um ponto muito importante para trazer. Porque tem muitas pessoas que nos assistem e tá pensando em começar a empreender na advocacia. A gente sabe que o advogado, ele tem um papel fundamental na vida da pessoa. Porque a pessoa tá procurando um advogado para solucionar um problema. Sim. A pessoa, às vezes, está muito fragilizada. E não dá para olhar aquele cliente, aquela pessoa, como um número, como um dinheiro. Não. Porque isso chega a ser desumano para aquela pessoa. Aproveitar da dor do outro para ganhar dinheiro. Sim, e você viu a movimentação que a maioria dos CEOs e donos de grandes marcas começaram a fazer já tem alguns anos. Eles tiraram a marca, então não é mais o logo da empresa, é o rosto deles. Porque humanização. Em 2019, o tema do CONAR, aqui no Brasil, em São Paulo, foi humanização. A importância, o poder da humanização no mundo corporativo. Porque pessoas se conectam com pessoas. É isso. Né? E eu digo, se você fizer ali um trabalho honesto, transparente, você vai errar, mas chega pro teu cliente e fala, olha, aconteceu isso, estamos resolvendo. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas, né? E humanização, é você se conectar. E para o empreendedor, não pense muito para empreender, senão você não vai começar. Só vai, né? Não tente entender uma matemática, não faça cálculos. Você só vai e faça todos os dias o que deve ser feito, tendo certeza de que você é boa sim, você merece sim, você resolve aquele problema e você quer criar relacionamento com os teus clientes, não rotatividade.
Sim. Isso é muito bom. E, assim, tá passando muito rápido o tempo, porque o papo tá maravilhoso. Mas eu quero falar sobre uma coisa que a gente falou dos bastidores aqui, até porque você trouxe nos bastidores que você tem uma linha diferente, né? Então, você trabalha de uma forma na contramão e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tá falando sobre perfil comportamental, sobre as pessoas verem na internet hoje, eu tenho tal perfil, então eu sou assim. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de perfil comportamental e como que é o seu trabalho em relação a isso. Tá, na verdade, assim, hoje nós temos, sim, um acesso muito fácil, né? Eu digo, se você quer simplesmente fazer um teste DISC, né? Para saber o teu perfil de comportamento voltado ao trabalho, se você é mais técnico, se você é mais governante, se você tem um espírito mais altruísta ou então mais metódico, vai no Google, tá cheio, tem muitas ferramentas, tá? Por que eu digo que eu sou um pouco contramão? Porque para mim não basta um DISC para você ter uma receita de como você tem que trabalhar, tá? Para mim é o seguinte, para mim basta você, primeiro, saber quais são as travas mentais, que voltando no que a gente já falou, se o teu pensamento não for positivo, não basta só as tuas palavras serem. Isso não vai fluir. Então, no meu trabalho é o quê? É feito uma análise de história de vida. Então, eu não vejo como você está hoje. Eu vejo o que te fez assim. Então, é a tua história. Eu gosto de analisar o histórico. E ali eu vou identificando todas as travas, tudo que o teu cérebro entendeu como traumático, não o que você acha. Então, ali tem infância, episódios marcantes, crenças formadas, traumas, pontos de vulnerabilidade, pontos fortalecedores. E aí a gente vai até a fase adulta. E qual o perfil desta pessoa no comportamento dela aplicado em todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque é reflexo do que você viveu na infância e na tua adolescência. E aí a gente consegue direcionar a estratégia de cura, né? Cura porque a partir do momento que fez sentido, você já começa a ser curado. De cura daquelas feridas e você faz as pazes com você mesmo. Aí depois, claro, existe, né, essa questão de mentalidade, que daí eu vou lapidando de acordo com a história, e também os treinamentos para como você melhorar a tua liderança. Daí já é uma questão técnica que, independente do perfil que você tenha, você tem que seguir o quê? Processos, fluxos, organização. Então, demandas, como delegar, o que esperar, o que vem antes de delegar. Não é só delegar, você precisa passar um treinamento para aquela pessoa, deixar uma linguagem clara, alinhar expectativas. A maioria erra na contratação. Por quê? Não senta com a pessoa e faz uma simples pergunta. O que você espera dessa empresa? E não fala, olha, eu espero de você isso aqui. Então precisa, no mínimo, um alinhamento de expectativa. Você está sendo contratado para fazer isso e a empresa pode te oferecer isso. Então, existem todos esses processos que é muito mais simples, Babi e Gabi. Quando eu falo assim, gente, não é o DISC que vai resolver tua liderança, não é você fazer análise de perfil comportamental que vai resolver tua liderança. É, na verdade, primeiro você identificar as tuas travas internas, para que depois de tratá-las, você consiga executar processos da forma que deve ser executado. Isso é muito engraçado, porque você falando isso, me veio um filme na cabeça de que o RH das empresas, né, faz ali paga o sisteminha, coloca o método DISC lá, aquele monte de pergunta para a pessoa fazer. Ah, não, para essa vaga a gente precisa de uma pessoa mais conforme. Não, essa aqui precisa ser mais influente, ela precisa, não, tá no comercial e tal. Só que o método DISC, ele não é só o que é dominante, influente, estável e tudo mais. Ele vem um relatório de informações sobre o comportamento da pessoa dentro dos 4. Porque uma pessoa não é só uma coisa, ela é um combo de informações. E o DISC, ele é um mapa que ele precisa ser desvendado. Não é simplesmente você faz e você... Até porque, volto a dizer, ok, é uma análise de perfil, de comportamento, mas isso não significa que aquela pessoa reage daquela forma no dia a dia e nas dificuldades. Isso que eu ia falar agora, porque assim, você coloca uma pessoa que tem um perfil altamente dominante, eu vou colocar um exemplo, altamente dominante.
beleza, ela precisa ser um gestor, um coordenador, precisa gerir equipe e tal, mas ela teve um trauma na vida dela, um acontecimento na vida dela que bloqueou aquele perfil dominante, ela se tornou extremamente agressiva. Ela não é só dominante, ela é dominante agressiva. Exatamente. E aí ela causa um caos dentro de uma equipe, dentro de um departamento, dentro de uma empresa, que prejudica o andamento e o fluxo do trabalho. Então, assim, não é só o método DISC, né? É todo Um contexto. um contexto. É isso. Porque aquela pessoa está ferida em alguma área, né? Tem pessoas que elas têm um espírito de liderança nato, mas se ela está vivendo um momento delicado na vida dela, ela não vai conseguir aplicar aquilo de uma forma saudável. Ela vai trazer a sensação de que ela está sendo arrogante ou autoritária. Então, não tem como você ter previsibilidade. Nós somos orgânicos, vivendo num mundo dinâmico. As coisas mudam o tempo todo. Nós vamos dormir bem, acordamos gripados. Nós vamos dormir gripados, aí acordamos no dia seguinte bem. É esse dinamismo da mente, do corpo, da alma, do espírito, e que não é sobre o quanto você é bom tecnicamente, mas o quanto você tem inteligência emocional para exercer essas tantas facetas que a gente precisa na nossa vida. Então, o foco é isso. É você cuidar da matriz, a forma que você se vê, para você conseguir ter previsibilidade das suas emoções, que caminho você está indo, o que você precisa colocar uma lupa para olhar um pouco melhor, o que está passando desapercebido, o que você precisa corrigir que você está falando, depois eu mexo com isso, aquilo está crescendo, para que então você consiga ter inteligência para navegar nessas emoções, né? A gente tem que aprender a navegar nessas emoções, a ponto de não deixar o que sangra em mim sacrificar o meu negócio, ou os meus colaboradores, a minha empresa. E hoje você dá treinamento não só para líderes, mas para equipes. Sim, faz eu dou palestras, palestras, treinamentos, sim. Dou treinamentos para pessoas que estão para assumir cargos de liderança. Então, eles passam antes por uma mentoria comigo, onde é feito todos esses mapeamentos, e o preparo para assumir a vaga, desde chão de fábrica até diretoria. São pessoas, tudo que envolve pessoas. Muito bom. Bem amplo. E para os advogados que estão nos assistindo, existe a mentoria também focada para esse início de empreendedorismo? Como que funcionaria? Sim, com certeza. E até mesmo independente da área, tá? De atuação, ele está perdido, ele não sabe como começar, ou ele precisa da visão de quem entende. Às vezes a pessoa fala assim, Emily, eu quero que você analise isso para mim. Então, eu vou analisar a situação, as tomadas de decisões que ele está prestes a fazer e eu vou mostrar para ele os cenários, tá? Tem pessoas que falam assim, é tipo psiquiatria, é tipo terapia. Ele tem, sim, bastante cunho terapêutico, porque gera reflexão. Você vê, nosso papo aqui gerou muita reflexão, foi em traumas, dores, mas a diferença é que eu direciono as pessoas. Então, eu falo, você vai fazer isso aqui, você vai fazer o que eu tô falando para você fazer, né, Bárbara? Faz o que eu tô falando. Acredito. Então, você vai ter ali um direcionamento, porque eu já vou calcular para você onde vai te levar, né? Onde aquele caminho vai te levar, se você fizer dessa forma ou de forma diferente. Então, é como se eu fosse o teu lado racional. Quando você está prestes a tomar uma decisão emocional, que é o teu trauma gritando, ou são as tuas dores, ou é você querendo provar que você é bom, eu vou entrar na razão e eu vou mostrar para você friamente o que você tem que fazer. Perfeito. É o verdadeiro para de ser doido. Você sabe muito bem, né? Meu, foi um papo maravilhoso. Passou muito rápido, muito mesmo. Eu ficaria aqui por muito tempo falando ainda, porque tem muita coisa para perguntar, mas eu quero dizer que as portas estão abertas para você voltar. Nossa, e assim, um assunto vai entrando no outro, que vai entrando no outro. O nosso tema principal que a gente começou aqui no começo nem chegou, na verdade. Tem muita coisa. Nossa, você está foi convocada a entrando em voltar. Nossa, foi muito gostoso. E onde as pessoas te encontram? Instagram, tem meu site também, aí o desafio é só o nome, né? Depois vocês colocam na tela. Na descrição. É esse nome diferente aí, mas tem Instagram, tem site. Aí no Instagram tem o contato da minha assessora e ela dá todas as instruções e direciona certinho. A Day é ótima, gente. A Day é maravilhosa. Vou te falar, a melhor contratação que eu fiz na minha vida é a Day.
Olha aí, tá vendo? E ela não sai, não pode, tá? É contrato ali Tá vitalício, tá proibida, não pode. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada Foi um mesmo. prazer te receber. Será Prazer é sempre meu. bem-vinda. E vocês não se esqueçam. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. E se inscrevam. Até a próxima. Um beijo.